O escândalo do governo Lula exposto por Heraldo Pereira no Bom Dia Brasil choca colegas da Globo. Nos últimos dias, um evento chocou a Globo e a mídia brasileira. Durante a edição do Bom Dia Brasil da última quarta-feira, o jornalista Heraldo Pereira expôs um escândalo do governo Lula que estava sendo mantido em sigilo. A revelação pegou seus colegas de surpresa e causou um grande impacto na sociedade brasileira. Neste artigo vamos falar sobre esse episódio, suas consequências e o impacto que ele pode ter na política brasileira. Introdução. O escândalo exposto por Heraldo Pereira se refere ao governo Lula, que governou o Brasil de 2003 a 2010. Segundo o jornalista, o governo Lula estava envolvido em um grande esquema de corrupção, que envolvia vários setores do governo e grandes empresas brasileiras. Essas revelações, que foram mantidas em sigilo durante anos, agora vêm à tona graças ao trabalho investigativo de jornalistas como Heraldo Pereira. Contexto histórico. Antes de falar especificamente sobre o escândalo do governo Lula, é importante entender o contexto histórico em que ele ocorreu. Durante os anos do governo Lula, o Brasil passou por um período de crescimento econômico e de inclusão social. No entanto, o governo também enfrentou muitos desafios, como a crise política causada pelo escândalo do Mensalão. O escândalo do governo Lula. Segundo Heraldo Pereira, o esquema de corrupção envolvendo o governo Lula era muito maior do que se imaginava. Ele afirmou que o esquema envolvia grandes empresas brasileiras que pagavam propinas para obter contratos com o governo. Além disso, segundo o jornalista, políticos do PT também estavam envolvidos no esquema, recebendo propinas em troca de favores políticos. Consequências. As revelações de Heraldo Pereira causaram um grande impacto na sociedade brasileira. Muitas pessoas ficaram chocadas com a magnitude do esquema de corrupção e com a forma como ele foi mantido em sigilo por tanto tempo. Além disso, as revelações podem ter consequências políticas graves, já que muitos dos envolvidos no esquema ainda estão na política brasileira. Impacto na política brasileira. O escândalo do governo Lula exposto por Heraldo Pereira pode ter um grande impacto na política brasileira. As revelações podem levar a novas investigações e processos judiciais, que podem acabar com a carreira política de muitos dos envolvidos no esquema. Além disso, as revelações podem mudar a forma como os eleitores veem o PT e outros partidos políticos no Brasil. Conclusão. O escândalo do governo Lula exposto por Heraldo Pereira no Bom Dia Brasil é um evento importante na história da política brasileira. As revelações de Heraldo Pereira mostram a magnitude do esquema de corrupção que envolveu o governo Lula e as consequências que isso pode ter na política brasileira.